vida, para a sua vida. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar lá no profundo do teu coração, uma palavra que Deus preparou para você, tá bom? Então, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 6. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Versículo 7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Versículo 8, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Verso 9, resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna, em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará e os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém e amém. Vamos orar. Pai amado, Deus bendito, a Tua palavra, ela é viva e eficaz, e é uma palavra profética, ela cumpre propósitos, ela cumpre projetos, e eu tenho convicção, Senhor, certeza, que nesta noite, a Tua palavra está sendo lançada, Senhor, sobre corações, sobre mentes nessa noite, para cumprir propósitos e cumprir projetos, cumprir propósitos seus, cumprir palavras suas, Senhor, na vida do teu filho e da tua filha que recebe essa palavra. Por isso nós os abençoamos, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, eu quero iniciar essa palavra exatamente falando sobre esse momento marcante na vida do apóstolo Pedro, do qual ele vai falar sobre a ansiedade, do qual ele fala sobre estar ansioso. E há, sim, uma forma de nós não vivermos debaixo de tanta ansiedade. Há uma forma. E o apóstolo Pedro, ele, neste livro, ele nos ensina como conviver, como controlar, né, ou como viver dentro da ansiedade, porque não é possível ela ser arrancada, retirada, mas viver uma vida controlando as nossas ansiedades, controlando a nossa vida para podermos eliminarmos, ou termos controle sobre nós, para não vivermos uma ansiedade exacerbada. E o apóstolo Pedro, ele, de fato, ele aprende com Deus como controlar as suas emoções, como controlar a ansiedade. Você lembra, você conhece a palavra de Deus, o apóstolo Pedro, ele era uma pessoa extremamente ansiosa, né? O apóstolo Pedro, como discípulo de Jesus,
O apóstolo Pedro, ele era a pessoa mais ansiosa dos apóstolos. Era uma característica de Pedro, né? Ele era uma pessoa irritada, nervosa, ele era uma pessoa que, por ser ansioso, ele antecipava circunstâncias, né? Quando Jesus, em várias passagens, eu quero te lembrar aqui, com Jesus, do lado de Jesus, junto com Jesus, mesmo assim, Pedro, ele sofria alguns processos, né, de ansiedade, e ele aprendeu durante longo tempo, ele aprendeu com Deus como controlar, né? Você lembra lá quando Pedro estava no barco com Jesus Cristo, né, quando Jesus está atravessando o mar da Galileia, e Jesus aparece, ele estava atravessando no barco, não, ele estava no barco, e Jesus estava da outra margem, e Jesus veio andando sobre as águas, né, para encontrar aquele barco que estava dentro de uma tempestade. Pedro estava na tempestade, extremamente ansioso, com medo do barco afundar, com medo que aquelas circunstâncias estivessem fora do seu controle. Então, Pedro, extremamente ansioso, Jesus vem ao seu encontro, andando sobre as águas. Quando Pedro, então, enxerga Jesus no sobrenatural, a ansiedade de Pedro ali reduz, e Jesus fala: Pedro, se você... aí Pedro fala: mestre, se for o senhor, manda que eu vá até o senhor andando também sobre as águas. E então Jesus falou assim: pode vir. E ele foi. Ali ele estava muito confiante em Jesus, mas a ansiedade de Pedro, porque Pedro ainda estava controlando aquela ansiedade, o fez se atrapalhar, e de repente ele olha para a circunstância, ele olha para a situação, e daqui a pouco Pedro começa a afundar nas águas, né? A mesma forma, Pedro também, quando Jesus foi preso no Getsemane, né, lá no Monte Getsemane, ali próximo à crucificação de Jesus Cristo, no dia que ele foi capturado, né, que ele foi entregue, né, por Judas, quando Jesus foi preso, Pedro ansioso, Jesus estava no controle de tudo, mas Pedro ansioso, desembanha a sua espada, né, pega a sua espada e agride Malco, né, que era um guarda, né, romano, e o decepa a sua orelha, com aquela ansiedade, querendo lutar, querendo guerrear. E Jesus fala: Pedro, se acalma, Pedro, fica tranquilo, eu estou no controle. Se eu quisesse, eu já orava ao meu Pai, e Ele mandaria um exército de anjos e nos protegeria. Então, meu irmão e minha irmã, Pedro é um homem que ele conhece, ele é uma pessoa que, durante a sua vida, seu ministério, ele começa seu ministério vivendo uma pessoa com uma ansiedade muito grande. Mas por que muitas vezes a gente tem uma ansiedade? Porque a ansiedade é nós não confiarmos em Deus. A ansiedade é quando a gente tem o controle de tudo, a gente acha que tudo está sob nosso controle, e quando esse controle ele falha, quando o nosso controle, que é limitado, quando ele chega ao limite, aí dá a gente entra num processo de uma ansiedade grande, e neste processo a gente começa a ter muitas perdas, muitos desgastes, muitos problemas. Pedro, ele não confiou em Cristo.
Por isso ele ficou ansioso, ele afundou. Enquanto ele estava confiando em Cristo, ele estava andando nas águas. Enquanto ele estava andando com Cristo, ele estava tranquilo ali com Cristo. Jesus foi preso, ele estava tranquilo. Quando ele não confiou, quando ele achou que Jesus não estava no controle, aí ele deixou a ansiedade tomar conta. Então aqui já no livro, então, nesse período todo, ele vai aprendendo que ele tem que confiar em Deus. Por isso que no versículo 6, ele diz assim: humilhai-vos, pois, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o que precede, ou o que impede a ansiedade, o que combate a ansiedade, é nós confiarmos, estarmos debaixo da potente mão de Deus. É quando o Senhor diz para Deus: Deus, tudo está nas suas mãos, né? Ele diz assim: eu preciso me humilhar, eu preciso dizer: Senhor, eu não tenho o controle, eu não tenho, isso não está sobre o meu poder, isso não está sob a minha jurisdição, eu não consigo dar conta disso. Então, se humilhar nesse sentido é dependência, é você entender que tudo que você tem, toda a tua vida, todo o teu cotidiano, toda a tua direção, a decisão, ela depende de Deus. E então ele diz: humilhai-vos, pois, sob a potente mão de Deus, para que no momento oportuno ele vos exalte. E aí, então, e no verso 7, então, ele diz: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Então, aqui Pedro está dizendo o quê? Que essa humildade, é nessa humildade de nós reconhecermos que Deus cuida de nós, é nessa humildade que a gente reconhece que Deus, ele tem um controle, e independente de tudo que está ao nosso redor, né? Quando ele viu aquele mar gigante, quando ele viu os guardas romanos, a despeito do perigo que está à sua volta, quando você sabe que Deus está cuidando de você, você fica mais tranquilo, você impede a ansiedade. E a humilhação, a dependência de Deus, arranca de nós a nossa prepotência, porque essa prepotência que nós temos de ter controle sobre tudo, ela é extremamente limitada e não nos leva, invariavelmente não nos leva a tomarmos, a termos o controle, independente se eu estou ansioso ou não, não significa que o resultado vai ser aquilo que eu quero, que eu espero. Está entendendo, meu irmão? Por mais ansioso que você possa estar, o resultado da sua ansiedade não será aquilo que você espera. E um exemplo importante desse é Ana. A gente vê Ana lá em Samuel, né, no livro de 1 Samuel, no primeiro capítulo, verso 14, a palavra do Senhor fala sobre Ana, sobre essa mulher. E essa mulher, ela queria um filho muito, ela queria muito ter um filho, ela queria ter um filho, mas o fato dela querer um filho, e até porque ela tinha, né, as limitações dela, ela era uma mulher estéril, ela tinha uma dificuldade, mas ela queria o filho, e ela vivia numa grande ansiedade. Você sabe que a palavra de Deus relata que essa mulher, todo ano,
todo ano ela subia a Jerusalém, ela subia no tempo da festa, e ela ia lá, levava as suas ofertas, levava o seu sacrifício, né, no altar de Deus, e pedia, e orava, e clamava com a grande ansiedade para ter um filho. Ela sempre buscou aquele filho, mas ela queria um filho para ela queria algo que o seu coração desejava. Entenda isso. Muitas vezes a ansiedade ela chega na nossa vida, ou a gente vive a ansiedade porque a gente deseja algo nosso, assim, é um desejo pessoal, é um desejo humano, é um desejo material, físico, é um desejo que não necessariamente é aquilo que você colocou para Deus, ou que se Deus, Ele quer, ou se aquilo para Deus é aquilo que Deus deseja que você tenha. Não, Ana, a princípio, ela queria um filho, porque ela se sentia menosprezada, ela se sentia menor, ela se sentia indigna, enfim, ela queria suprir esse lado da vida dela com um filho, e a ansiedade era grande, porque ela colocava toda a tua esperança naquele filho, e a ansiedade aumentava, e ela então buscou a Deus, não por um propósito com Deus, mas um propósito com ela mesma, sabe? Então, a ansiedade na nossa vida, na minha vida, na tua vida, nunca pode ser uma busca para nós estarmos no controle. Não. Você está vivendo esse tempo aí difícil, né? Esse tempo de separação, né? Esse tempo em que talvez você não está podendo estar com o seu familiar, você não está podendo estar com seus irmãos da igreja, você não está podendo, às vezes, nem estar com seu filho, com a sua mãe, né? com as famílias que moravam em casas separadas, não estão podendo, né, estar junto como antes, né? Então isso vai gerando ansiedade, gera ansiedade. Por quê? Porque você quer estar lá, você quer ver a pessoa, você quer estar aqui na igreja, você quer estar na casa da sua mãe, você quer estar na casa do seu pai, você quer voltar ao normal, você quer poder ir na rua normalmente, você quer ir passear, você quer tomar as suas decisões. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que tudo isso que se você deixar isso tudo, se você deixar essas circunstâncias ganhar o seu coração, a sua ansiedade vai aumentar. É natural que ela venha, porque a gente já está vários meses aí, né, nesse isolamento social, nesse distanciamento social. Eu sei que algumas irmãs, né, a gente tem visto, irmãs que estão morando sozinhas, pessoas que moram mais sós, estão já passando por um momento difícil, e a ansiedade ela vem, mas eu quero te falar hoje, em nome de Jesus, sabe, coloca essa ansiedade em Deus, coloca no Senhor, coloca a sua confiança em Deus, fale com Deus, se humilhe diante de Deus, dizendo: Senhor, humilhar no sentido de dizer: Deus, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, se for para amanhã eu sair, se essa pandemia, se esse isolamento terminar amanhã, glória a Deus, o Senhor está no controle, mas se for para durar mais daqui uma semana, um mês, nós não sabemos, infelizmente, até quando, né, essas circunstâncias vão passar, mas eu tenho certeza que durante esse tempo, irmão e minha irmã, você pode aprender mais com Deus. O apóstolo Pedro aqui mostra exatamente isso. O apóstolo
Pedro, enquanto ele andou com Cristo, enquanto ele viveu um tempo com Cristo, ele aprendeu a dominar a sua ansiedade, ele aprendeu porque era necessário que a vontade que ele aprendesse, que não era a vontade dele, não era que enquanto ele quisesse fazer a vontade dele, a ansiedade ia bater, porque a gente fica ansioso porque a gente quer que algo aconteça. Então, enquanto isso, você não tem controle sobre isso, eu não tenho controle sobre isso, nós não sabemos quando que nós gostaríamos sim, que tudo já estivesse bem, mas a gente não tem controle. Então, esse é o fato da ansiedade, que nós gostaríamos que isso tudo tivesse resolvido. Mas eu quero te dizer então, para você confiar em Deus, se for para isso acabar amanhã, se for para daqui a um mês, não se preocupe, continue confiando em Deus, coloque a sua ansiedade em Deus. Pedro aprendeu isso, Pedro aprendeu a confiar em Deus, Pedro aprendeu a viver daquilo que era o tempo de Deus, não o seu tempo, não a sua vontade. E aqui a gente retorna então a Ana, a mesma coisa a Ana. Ana, então, ela naquela ansiedade que ela tinha, né, para gerar o filho, para ter um filho, ela só recebeu o filho, Samuel só aconteceu na vida de Ana, né, a resposta dela só veio, né, a sua resposta, a sua paz só virá quando você descansar no Senhor, quando você se humilhar no sentido de dependência de Deus. Quando Ana disse para Deus: Senhor, se o Senhor me der, eu o darei. Se o Senhor me der um filho, eu vou dar para o Senhor. Ele vai viver na sua casa, ele vai viver na sua presença, eu vou entregar ele ao Senhor para ser um instrumento do Senhor e fazer a sua obra. Naquele momento, aquela mulher, ela entende que ela precisava depender de Deus, ela precisava se humilhar, ela precisava, para que a vontade dela, para que aquilo acontecesse, não podia ser somente vontade dela, mas aquilo tinha que ser algo que engrandecesse o nome de Deus também, engrandecesse o nome do Senhor. Então, esse período então em que nós estamos vivendo é um período que tem que agradar ao Senhor. Nós temos que, né, viver, nós temos que tirar durante todos os nossos dias, todos os dias, nós temos que tirar um período para orar, meditar na palavra do Senhor, ou pensar em Deus, ou cantar louvores ao Senhor, tirar um tempo para a sua vida espiritual. É isso que vai reduzir a sua ansiedade, é isso que tira a ansiedade, quando a gente está próximo de Deus, porque o que acontece? As coisas, há algo no mundo espiritual que nos leva, que dinamiza a ansiedade, há algo no mundo espiritual que dinamiza a ansiedade. No verso 8 ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes. No verso 7 ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, ele está cuidando, coloca a ansiedade nele, em Deus. E aí ele continua: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Então, o que Pedro está dizendo aqui? Que a ansiedade também, ela é uma porta de passagem, é uma porta que se abre para o diabo nos perturbar. Ele está falando que o diabo, ele está dizendo: sede sóbrios, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao seu derredor. Então ele está ao derredor. E como leão que ruge
procurando alguém para devorar. Então ele está ao derredor procurando uma porta para entrar. E a ansiedade, quando ele está falando da ansiedade anterior, ele está dizendo que a ansiedade pode ser uma porta para isso. E pode abrir para você cair em tentação, né? Ele anda ao derredor, rugindo como leão. Leão ele não é e nunca foi, porque o único leão é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, você sabe disso, mas ele ruge, ele tenta aparecer, ele tenta fazer barulho, ele tenta trazer instabilidade. A ansiedade causa instabilidade de emoções, então ele faz barulho, ele ruge, ele faz você perder a estabilidade, a ansiedade aumentar, para que ele possa te tragar, para que ele possa te derrubar. Quantas pessoas aí, né, estão vivendo um tempo de muitas angústias, de muita angústia, e às vezes não tem nada a ver com essa enfermidade, é a ansiedade que chegou, é a porta que abriu, é o diabo que entrou. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, uma das coisas que, sabe, o diabo ele gosta é que a gente não fale do nome dele, mas é importante a gente colocar assim nome nele, porque ele veio para matar. A palavra do Senhor, a Bíblia diz que o diabo ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. Todas as coisas que não prestam, tudo aquilo que não presta é obra do diabo. Ele veio para fazer isso, e ele veio para desestabilizar. Toda vez então que a ansiedade vier na sua mente, você repreende, você tem poder e autoridade, toda a autoridade foi te dada para repreender, né, toda a ansiedade na sua mente. Não permita que o inimigo, que o diabo, ele tenha controle sobre a sua mente, sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos, porque ele vai tentar te levar a viver uma ansiedade exagerada e trazer até a enfermidade chegar na tua vida, sabe? Nós precisamos sim de estarmos buscando a Deus, orando em todo o tempo, sobretudo nesse período, período que nós temos buscado em Deus, buscado solução em Deus, buscado saída em Deus, buscado conforto em Deus. Esse é um tempo que nós temos que orar mais. Eu quero te exortar, você que tem falado menos com Deus, você que tem tirado pouco tempo para adorar o Senhor, você não está podendo vir na igreja, mas faça isso no seu dia a dia, tira um tempo para você orar, tira um tempo para você falar com Deus, ou seja pela manhã, ou seja no finalzinho da tarde, à noite, ou durante o dia, eu não sei, o horário você pode tirar, eu não posso fazer uma agenda para você, até porque, né, cada um tem os seus afazeres, as suas necessidades, mas é importante que você tire um período com Deus durante esse tempo. É o tempo que você vai, que Deus vai curar você, que você vai sentir que Deus está cuidando de você, que você vai sentir o cuidado de Deus sobre a sua vida, e a ansiedade, ela não vai aprofundar. Eu quero, antes da gente estar finalizando aqui, né, te exortar isso, meu irmão, a você não dá esta legalidade, não dê esse espaço para o diabo, porque ele está procurando alguém, né? Então você tem que dizer para você, eu é que não vai ser, e deixa ele procurar quem ele quiser, mas não pode ser você, né? Não pode ser eu, não pode ser você, que ele vai conseguir entrar na tua vida, na tua casa, entrar em você e atrapalhar e trazer destruição. Ele veio para matar, para roubar e destruir. E o Deus de toda graça, revesti-vos então, verso 9, resisti-lhes firme, certo de que os sofrimentos iguais a vocês
estão cumprindo toda a vossa irmandade espalhada no mundo. Então ele está dizendo assim, é muito comum, e aí eu já parto para o final, que muitas vezes na ansiedade, no problema, a gente fala, puxa vida, por que eu estou passando isso? Por que eu estou vivendo isso? Não, a nossa tendência às vezes é achar que é conosco, né? Mas não é assim. Até o grande profeta Elias, né? Aquele que num clamor lá, ele destrói 450 profetas, falsos profetas de Baal, né? Porque o profeta, eles eram falsos profetas, porque o que eles clamaram não aconteceu. Então, mas em determinado momento ele fica com medo, depois daquela grande vitória, ele teme um pouco, ele fica ansioso, e aí, debaixo de um ataque de Jezabel, ela consegue entrar na mente dele, traz uma ansiedade para ele, né? Então Elias, ele tem que fugir, ele entende então que ele tem que sair, debaixo de uma ansiedade grande. Ele foge de Jezabel, ele foge daquela mulher, e ele vai para o monte, ele vai se esconder numa caverna, Então, sabe, a ansiedade às vezes faz a gente se esconder, faz a gente entrar em depressão, faz a gente ficar deprimido, faz a gente querer, sabe, achar que a gente está sozinho, que aquele problema é só conosco, que a gente está passando por aquilo ali, sabe. Aí Deus visita Elias lá na caverna, e Deus chama Elias, fala, Elias, vem para cá. E Elias fala, Deus, eu estou ansioso, estou meio, sabe, porque eu quero morrer, pediu para morrer, que eu estou sozinho, isso está acontecendo comigo, é como se o mundo inteiro tivesse todo mundo bem, e só você que tivesse com problema. Não, ele diz aqui, resistir-lhes firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade, nos vossos irmãos, espalhado por todo mundo. Então Deus chama Elias e fala, Elias, tem ainda em Israel 7.000 como você, que não se dobraram também o joelho para Baal. Sabe, meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer que essa ansiedade, que esse tempo vai passar, e o que você está passando, muitas pessoas estão passando, muitas pessoas no mundo, porque essa pandemia ela é mundial, mas eu quero te dizer que o nosso Deus, o seu Deus, é aquele que tem cuidado de você, é aquele que tira toda a sua ansiedade, é aquele que você tem que colocar para Ele, que você depende dele, você depende dele, você não tem o controle, então nós estamos na dependência dele. Quando você entender, quando você fizer isso, você depender dele, saber que se vai ser amanhã, vai ser depois, se amanhã ele vai você vai levantar confiando, se você entender isso, a sua ansiedade, ela será eliminada, porque assim Pedro nos ensinou, assim Pedro viveu no seu ministério, e no final da vida de Pedro entendeu que, confiando em Deus, a ansiedade dele estaria sendo resolvida. Eu quero orar por você, talvez você que está conosco, talvez você está precisando de alguma oração específica, talvez seu irmão, a sua irmã, sua família, alguém esteja acamado, coloca para a gente aí, faz um comentário aí na nossa live, comenta aí no Facebook, e que nós vamos orar por essa pessoa, eu quero orar por esse familiar seu, e talvez você também, que está já afastado de Cristo, você que tem vivido uma ansiedade tão grande, que não está conseguindo orar, não está conseguindo falar com Deus, não está conseguindo confiar em Deus, eu quero orar por você também. Volte para Jesus hoje, entregue essa ansiedade a Jesus. Você que ainda não aceitou Jesus, se entregue a Ele nessa noite, coloque essa ansiedade em Cristo, Ele cuida de você, amém? Ele cuida de você. Eu quero orar por você, depois nós vamos ministrar também um louvor para finalizar. Feche teus olhos aí, coloque aí, compartilhe aí o nome dessas pessoas aí. Vamos orar, feche teus olhos.
Senhor, nós rendemos a Ti, Senhor, toda a nossa gratidão. Somos gratos, ó Deus, nessa noite, porque nós confiamos que o Senhor é um Deus que tira a ansiedade de nós, o Senhor tira as ansiedades do nosso coração. É um Deus que nos sustenta, porque nós dependemos do Senhor, nós somos seus, Pai. Senhor, nós não podemos nada sem Ti, nada podemos sem Ti. Senhor, faz com que cada um do meu irmão, da minha irmã nessa noite, Senhor, tenha como Pedro aprendeu, como Pedro teve o aprendizado, Senhor, de lançar sobre o Senhor a ansiedade dele. Que também a gente possa ter esse aprendizado pedagógico hoje, de lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, de confiar no Senhor, confiar nossa saúde, confiar nossa família, confiar, Senhor, o nosso lar, confiar os nossos entes queridos, confiar na sua igreja, confiar todas essas coisas, meu Pai, Senhor, porque só o Senhor que cuida de nós. Nós abençoamos, oramos. Quero orar pelo José Marcos, pela Joseli também, que está nesse momento dependendo de oração. Eu não sei qual oração, se é uma oração específica, mas eu quero ir no nome de Jesus, Senhor, colocar a vida dessas pessoas, do Zé Marcos, da Joseli, sob os seus cuidados, Senhor. Que o Senhor tire essa ansiedade, o Senhor coloque o seu bálsamo agora derramando sobre, Senhor, o coração, sobre a mente, Senhor, dessas pessoas, que a Tua bênção seja sobre eles, que a Sua graça seja sobre eles. Eu oro, Senhor, agradecido, em nome